WW de volta e participa agora conosco o Hélio Caetano Farias, professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bem-vindo, professor. Me desculpe pelo atraso, desculpas reais e sinceras, mas você estava acompanhando aí esse fato histórico aqui pela CNN. Eu que agradeço, Caio, o convite. É sempre um prazer estar aqui. De fato, hoje, uma noite histórica para todos nós. Obrigado, me desculpe. Lorival, bem-vindo, meu caro. Não vai pedir desculpa para mim? Santo de casa, né? Me desculpe, viu? Obrigado. Tá bem. Talvez nossa intimidade aqui me libera disso. Bom, as delegações do Irã e dos Estados Unidos chegaram a Islamabad, capital do Paquistão, para as negociações visando um fim definitivo para a guerra na região. Antes das tratativas, os dois países trocaram ameaças, né? O presidente americano Donald Trump ameaçou retomar os ataques caso um acordo não seja concluído. Já os iranianos dizem que é impossível negociar diante dos bombardeios de Israel no Líbano. Professor, vamos lá direto. Você aposta numa negociação bem-sucedida? Olha, a gente pode voltar aqui e relembrar o Otto von Bismarck, né? A política é a arte do possível, né? Neste caso aqui, a gente pode dizer que a arte do impossível, mas a gente tem que ser esperançoso. O conflito ele é desejado tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã, uma saída para essa guerra. Haverá, digamos, um desafio gigantesco para que a diplomacia possa chegar a consensos mínimos, harmonizar ali os pontos de discordância, que são vários, dentro, sobretudo, de um cenário de mútua desconfiança. Não será fácil, mas é um passo importante, né, esse acordo, daqui a pouco começará, né, poucas horas, para que a gente tenha uma plataforma que possa ir avançando, negociando, para que uma solução seja alcançada. Creio, tanto o Irã quanto os Estados Unidos querem uma saída que indique às suas populações uma vitória, né? Um sentimento de vitória em relação a esse conflito. E você, Lorival, qual o seu grau de otimismo, de pessimismo? O que a gente deve observar? O que você vai estar observando ali nesses próximos dias nessa negociação? Bem, a gente tem uma situação de total descompasso porque os Estados Unidos estão fortalecidos taticamente, militarmente, e o Irã inversamente enfraquecido nessas esferas, e em contrapartida o Irã está fortalecido estrategicamente, politicamente. Os Estados Unidos estão enfraquecidos politicamente, estrategicamente. Qual é o risco? O risco é de o presidente Trump tirar as conclusões erradas sobre o uso que ele pode fazer do ganho político, do ganho militar, do ganho tático. E também o Irã pode fazer uma avaliação desmesurada do alcance do ganho político e do ganho estratégico. Então, é uma espécie aí de, embora eles vão se reunir, né, em altíssimo nível, impossível uma reunião de mais alto nível, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, de um lado, e do outro lado o presidente do parlamento iraniano. São realmente figuras que só têm acima de si o líder supremo e o presidente dos Estados Unidos. Então, é uma reunião de alto nível com um J.D. Vance que foi contra a guerra. Então, é um mandato muito interessante que ele tem, e com um presidente do parlamento iraniano que tem de um lado uma alta ascendência sobre os militares iranianos, e de outro lado é considerado um homem muito pragmático. Então, o cenário é o melhor possível no sentido desse arranjo. O que o Irã não pode é errar na mão. Hoje, por exemplo, o Irã já estava dizendo que exige como condição que haja o descongelamento dos ativos do Irã que estão congelados, né? O dinheiro que está... Isso é uma posição muito maximalista, né? Assim, sem ter negociado nada ainda. O fim dos bombardeios ao Hezbollah é algo alcançável. Os Estados Unidos já estão pressionando Israel para fazer isso. Agora, começar já a querer obter ganhos antes de uma negociação
aí é querer estressar demais a posição politicamente vantajosa que, sem dúvida, o Irã tem neste momento. Eu observando de longe, como estudioso, curioso, não como você, e como William, e como professor, eu fico um pouco com a impressão de que talvez, e eu queria te ouvir sobre isso, professor, se não é Israel que pode melar esse acordo, né? Tem muitos analistas hoje, inclusive no Fora da Ordem, né? Excelente videocast, programa de TV aqui da CNN, do Américo, do Lorival e da Priscila, com transmissão agora todo domingo, né? Que horas? 5h15 da tarde. Tá. Eu fico com a impressão, e vocês falaram isso hoje, de como muitos analistas veem Israel agora como o grande fator, talvez, de instabilidade hoje no Oriente Médio. Qual a sua avaliação, professor? É Israel que pode melar esse acordo? Sim, é uma das partes envolvidas, tem um interesse talvez mais sólido em relação ao enfraquecimento do Irã e da sua capacidade de influenciar a geopolítica regional. Acho que tende a haver um descolamento relativo das posições norte-americanas se Israel insistir em levar a guerra ao objetivo final, né, que é a capitulação quase completa de Israel, do Irã, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista do comando político, da capacidade milícia, algo muito difícil de ser alcançado, mas, porém, Israel tem, né, um desafio existencial, diria assim. Vejo com bons olhos, né, a negociação ser realizada no Paquistão, porque o Paquistão é, de fato, um ator regional muito importante. O Paquistão tem acordos, né, muito significativos no campo da defesa com a Arábia Saudita, que também é um ator ali importante, tem um bom trânsito com países do Golfo, né, países árabes, extremamente dependentes do petróleo, tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, seja na área de acordos minerais, no campo da defesa, no campo da diplomacia, além, obviamente, de um relacionamento também estratégico com a China, né? Então, eu tendo a ver, neste momento, uma ligeira vantagem relativa do Irã do ponto de vista para uma maior proximidade com os Estados Unidos. Nesse sentido, é um passo para o cessar-fogo. Qual a sua visão, Lorival? Israel pode melar isso aí? Bem, cabe ao Trump controlar o Netanyahu, né? Claro que o Netanyahu tem todo o interesse de continuar essa guerra. O Trump o privou da guerra contra a faixa de Gaza, melhor dizendo, contra o Hamas, né? O Trump impôs o cessar-fogo em dezembro. E por que privou? Porque o Netanyahu sente que só chega competitivo às eleições parlamentares de 26 de outubro com uma guerra. Porque senão ele tem desvantagens muito grandes frente à oposição, ele tem, né, um processo por corrupção, abuso de poder na Corte Suprema, ele vinha muito impopular antes dos atentados do Hamas em outubro de 2023, e ele estendeu ao máximo que pôde a guerra contra o Hamas, a destruição da faixa de Gaza, para não ter de se confrontar com essas fontes de impopularidade. E aí ele conseguiu, né, ele é muito hábil, convencer o Trump a entrar nessa outra guerra agora para poder abastecer essa narrativa dele de que só ele pode proteger Israel, de que Israel está cercado de inimigos e só o Netanyahu pode lidar com essa questão para tentar continuar no poder. Se ele não continuar no poder, provavelmente ele irá para a prisão, inclusive. Então, ele vai tentar, mas o Trump está determinado a obter esse cessar-fogo, porque os interesses são absolutamente contraditórios, né? Netanyahu e Trump. O custo político dessa guerra para o Trump e para os republicanos é gigantesco, enquanto que para o Netanyahu teve ganhos políticos, ganhos de popularidade, os israelenses aprovam essa guerra. Então, eu acho que o Trump é capaz de conter o Netanyahu, sim.
Bom, senhores, infelizmente nosso WW Express acaba aqui. Professor, novamente, te agradecer muito e pela sua paciência e compreensão e gentileza de ter compreendido esse atraso na nossa programação. Hélio Caetano Farias, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Excelente final de semana, professor. Muito obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite, Lorival. Excelente, bom final de semana a todos. A você também, Lorival. Desculpa o atraso. Imagina, era brincadeira. Eu sei. E bom final de semana. Para todos nós. Bom, WW termina aqui. Uma boa noite, excelente final de semana a todos.